Como é que você lida com as pessoas a seu redor, principalmente quem você ama, vivem que nem zumbis do sistema, correndo atrás de bens materiais, sendo consumistas, alimentando o ego? Natan, o primeiro movimento meu, e para mim isso é absolutamente importante, é o seguinte, é não julgar. Às vezes eu posso enxergar alguém, né, e pensar, essa pessoa está dentro de um sistema, tal, e ser apenas um julgamento meu, talvez não seja bem assim, chegando perto e tentando entender. Eu falei agora há pouco sobre o princípio que nos move, né? E esse princípio muitas vezes é diferente com a imagem, seja para o bem ou seja para o mal. Eu conheço muita gente, por exemplo, você fala de pessoas próximas, a parte da minha família é muito religiosa, né? Tios, tias, primos, muito religiosos, muito apegados à figura dos evangélicos e tal. Mas quando eu olho de perto, eu não me aproximo muito de coisas ali que para eles são importantes, mas eu entendo. E quando eu olho de perto, eu vejo tanta bondade, eu vejo tanta sinceridade, tanta abertura. Eu vou te dar um exemplo prático assim. Eu tenho uma tia muito querida, ela tem 80 e pouquinhos anos, ela é muito amorosa com todo mundo, ela é muito acolhedora com todos, ela é muito preocupada com todos, tal, mas ela não sabe se comunicar fora da linguagem ultra evangélica, né? Ela respeita, inclusive, pessoas que eu particularmente não tenho nenhum respeito, esses pastores picaretas, tal. Mas essa é a capa de crenças da minha tia. Não é para lá que eu olho, né? Eu olho para o que jorra dela de humanidade, de amor, de verdade. Isso é muito maior do que essa superfície, essa crosta, que eu discordo, né? A sociedade vive numa, como você disse, numa condição de zumbis. Eu sinto que sim, muitas vezes. Mas eu considero, ao sentir que sim, que eu posso estar me enganando em relação a muitas pessoas. E por isso mesmo, ao me enganar e ao me iludir, porque também existe esse lado, eu me coloco numa posição tão superior em relação aos que são zumbis, aos que vivem no consumo, aos que vivem, que eu começo a alimentar em mim um distanciamento, um descolamento, né, da realidade dessas pessoas, sutilmente acreditando que eu sou superior, que talvez faça mais mal do que aquele que só está lá a fim de comprar sua roupa de marca, sabe? Me sentir superior a esse pode ser mais deletério, pode ser mais adoecedor do que aquele que eu julgo. Então não me cabe, né? Não me cabe mudar a sociedade, não me cabe mudar as pessoas, me cabe enxergar o que eu estou fazendo em mim, com esse sentimento que me mostra um pouco mais, que pelo menos me movimenta para tentar enxergar para além de uma pequena fechadura. Se eu enxergo um pouco mais do que a fechadura, e todos nós enxergamos muito pouco, né? Isso eu também me pauto. Ninguém enxerga tudo, a gente só enxerga uma perspectiva. Mas ainda que eu tente enxergar para além da fechadura, eu abrir a porta, o que eu vou fazer com isso, né? Além de apontar os que estão na fechadura, você está na fechadura. Talvez não, né? Talvez aquele que enxergue a partir de uma fechadura transforme a vista em algo muito mais bonito do que o outro que enxerga com a porta inteira aberta. Eu conheço, olha, eu conheço algumas pessoas que enxergam bem mais que uma fechadura, mas que se tornaram tão vaidosos por conta disso, né? Tão superiores por conta disso, tão necessitados de reconhecimento por conta disso, que ficaram mais feios do que aqueles que criticam. Eu tenho acompanhado esse fenômeno, Natan, muito. Na medida em que pessoas muito especiais. Eu estava falando com meu filho sobre isso essa semana. As pessoas que carregam um dom, carregam algo de bonito, pode ser qualquer coisa, uma beleza, né? E não tem um componente ali que pode ser para o bem ou para o mal. Se eu não souber cuidar disso, tratar disso, isso vai se voltar contra mim. De que forma? Por exemplo, eu vejo hoje muita gente idosa, ou pelo menos chegando já numa idade mais avançada, com muitos lampejos de consciência,
com muitos feitos até na vida, sabe? De coisas muito maravilhosas. Gente, inclusive, que me influenciou e me influencia, né? Gente que eu respeito, mas que vai chegando numa fase da vida em que fica tão patente a necessidade de que o mundo reconheça quem eu fui e, consequentemente, quem eu sou. Que essas pessoas não conseguem ouvir o outro, conversar com o outro, ver o outro, sem trazer de volta, porque eu fui grande, porque eu sou demais, porque eu vejo mais que todo mundo, e aí se enfeia. Isso é triste. Percebendo um fenômeno parecido, tem um vídeo aqui no canal, acho que é de 2012, se eu não me engano, ou 14. Mas você põe na busca assim, quando a gente cansa de ser bom. Porque esse é um fenômeno que eu já percebo há algum tempo, da pessoa chegar numa fase e falar, nesse caso eu falava de um senhor que amargurado porque ele teve muita oportunidade de roubar, de passar a perna. Muitas chances passaram na minha vida, mas eu sempre recusei, sempre me mantive íntegro. Ninguém fala nada. Hoje todo mundo passa por mim. E eu estava pensando, mas por que que ele fez isso? Para que então reconhecessem ou porque era um princípio interior? Aí volta para a história das leis que a gente estava falando lá atrás, né? Então, essa é uma dinâmica muito sutil. Hoje, que o assunto autoconhecimento, isso aqui é uma coisa em alta da moda, tem muita gente que se julga conhecedor de si próprio, né? Porque eu desenvolvo uma linguagem mística ou de qualquer outra forma, ou intelectual, enfim, e se perde nisso, sabe? Existe uma frase bíblica que eu concordo e gosto bastante, que diz o seguinte: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque você pode cair a qualquer momento. Na medida que eu me coloco como um juiz de uma sociedade e tal, eu me perco na minha vaidade e na minha condição de superioridade. Então eu abro mão disso. Não que seja fácil, porque às vezes eu tenho essa tendência, né? Caramba, né? Olha só. Às vezes quando acontece isso eu fico mais quieto. Às vezes me incomoda, mas eu me retiro. Quantos textos eu coloco, quantos comentários eu coloco, as pessoas vão lá e falam umas coisas completamente absurdas e me dá um ímpeto de responder. Eu falo, mas vai contribuir em quê? Tem algumas pessoas, por exemplo, isso é curioso, que me acompanham já há muito tempo, mas só se manifestam para criticar, para serem, não no sentido de eu penso diferente, mas para contrapor de uma forma arrogante. E eu até sei que quando tem um comentário de uma ou outra pessoa assim, eu sei que vai nessa direção, né? Mas isso tem a ver com a pessoa e não comigo. Se eu deixo que isso me oriente, então eu me perdi na própria arrogância do outro. Deixa o outro lá, expressando a arrogância dele. Paciência. Seguirei meu caminho. E assim, de maneira geral. O que eu puder contribuir, Natan, com pessoas que aparentemente vivem como zumbis, tal, eu não abro, eu não deixo de fazer, né? Até a existência desse canal é é um exemplo. Mas consciente de que não sou eu que vou mudar o outro, não sou eu que vou mudar o mundo e muito menos julgá-lo. Então eu só sigo o meu caminho, tomando muito cuidado comigo, para que eu não me transforme nem em juiz do outro e nem semelhante ao outro, ao tentar me posicionar num espectro diferente, mas nutrido pela mesma arrogância, pela mesma vaidade. O filme Advogado do Diabo tem isso, né? Vaidade, meu pecado favorito. E esse é o pecado, para usar esse termo, dos intelectuais, e de gente bem intencionada, mas que se consome por uma vaidade feia. Enfim.